O silêncio da igreja era quase ensurdecedor, apesar do burburinho suave dos convidados acomodando-se nos bancos de madeira. O cheiro de flores brancas misturava-se ao incenso leve que ainda pairava no ar. As velas altas iluminavam os vitrais coloridos, projetando reflexos sobre meu vestido e o estavaole. No altar, envolta em rendas e tule, vestida como se fosse o dia mais feliz da minha vida. O vestido era perfeito, bordado minucioso, cauda longa, cada detalhe pensado para transformar-me na noiva dos sonhos. Mas por dentro, meu corpo queimava com um fogo diferente, e cada batida do meu coração ecoava como um tambor de guerra. Olhei para ele, Muir, o homem que eu acreditara ser meu futuro, aquele que deveria me olhar com amor e devoção, mas seu olhar estava vazio, distante, como se desejasse estar em outro lugar. Havia uma sombra em seus olhos, um desconforto que só eu sabia decifrar. Talvez os outros vissem nervosismo, mas eu sabia a verdade. Atrás de mim, a respiração da minha mãe era firme, quase satisfeita. Ela sorria, orgulhosa de ter preparado tudo: a decoração, a lista de convidados, cada detalhe da festa. Sempre ela, controlando, decidindo, impondo. E eu, por anos, cedi em silêncio. Mas, hoje neste altar, a história mudaria. O pastor abriu a Bíblia, pronto para iniciar os votos. A igreja inteira aguardava em expectativa, as câmeras ligadas, os celulares erguidos, todos preparados para registrar a cerimônia perfeita. Eu respirei fundo, minha garganta seca doía, mas eu sabia o que precisava ser dito. Dei um passo à frente. Esperem menos. Minha voz cortou o ar como uma lâmina. O pastor me encarou. Sussurro percorreu os bancos. Eu mantive a cabeça erguida, as mãos firmes segurando o buquê de flores que agora me parecia um fardo. Antes que alguém aqui diga sim, há algo que todos precisam saber. O silêncio tomou conta. Meu noivo arregalou os olhos, a cor desaparecendo de seu rosto. Minha mãe se remexeu no banco, tentando sorrir como se pudesse abafar o momento. Mas eu continuei. O homem com quem deveria me casar hoje. Pasei, engolindo o nó na garganta. Mantenho um caso secreto com a minha própria mãe. As palavras ecoaram como trovões dentro da igreja. Ouvi o som de respirações presas. Vi mãos cobrindo bocas em choque, olhos arregalados em descrença. O buquê escorregou das minhas mãos e caiu no chão, com um estalo seco. Meu noivo tentou avançar, sussurrando: não é verdade. Mas sua voz tremia demais para convencer. Minha mãe empalideceu, seus olhos faiscando entre fúria e pânico, incapaz de se levantar. Ninguém aplaudiu. Ninguém se moveu. O silêncio da plateia era um julgamento silencioso. Os vitarei banhados de luz pareciam me proteger. E naquele instante, finalmente, senti que era eu quem controlava a cena. Tudo começou com um pedido de casamento digno de filme. Eu ainda consigo ver a cena com clareza, as luzes do restaurante elegante, as taças de cristal tilintando, e ele ajoelhado diante de mim, segurando uma pequena caixa aveludada com um anel mais brilhante que já havia visto. Havia convidados batendo palmas, Garkins sorrindo, e até uma música suave ao fundo. Era como se o mundo inteiro tivesse sido preparado para aquele momento, menos eu. Meu coração estava em choque, dividido entre a alegria genuína e a sensação de que algo ali era encenado demais, como se a cena não fosse apenas para mim, mas para todos que assistiam. Eu disse sim, claro, quem não diria, cercada de aplausos e flashes de celulares. Senti a pressão da expectativa pesando sobre meus ombros, antes mesmo de a palavra escapar dos meus lábios. Foi então que minha mãe entrou em ação, como sempre. Na manhã seguinte ao pedido, ela já tinha uma lista de locais possíveis para a cerimônia, contatos de decoradores, designers de vestidos e até o menu completo da recepção. Não se preocupe, querida, deixe tudo comigo, dizia ela, acariciando minha mão como se me poupasse de um fardo. Mas no fundo, eu sabia, não se tratava de aliviar minhas preocupações, mas sim de tomar o controle. Eu queria algo simples, uma cerimônia íntima,
talvez ao ar livre, apenas com amigos e familiares próximos. Nada de extravagâncias, nada de flácias. Mas, quando tentei expressar isso, ela apenas riu, como quem escuta um capricho infantil. Filha, este não é o momento de ser modesta. O casamento de uma filha de pastor precisa ser grandioso, respeitável. Sua voz era firme, quase um decreto. Meu noivo concordava, sempre sorrindo e repetindo que ela sabia o que era melhor. Isso doía. Eu esperava que ele me defendesse, que pelo menos tentasse ouvir meus desejos. Mas, em vez disso, vi nos olhos dele o mesmo brilho de aprovação que via nos olhos da minha mãe. Cada detalhe passou a ser decidido por eles dois. O vestido, por exemplo, eu sonhava com algo leve, confortável, que refletisse minha personalidade. No entanto, a cada prova, minha mãe sempre encontrava algo a mudar. Mais brilho aqui e menos tecido ali, um véu mais longo, afinal, todos esperam isso de você. No final, o vestido era lindo, perfeito, mas não era meu. E isso se repetia em tudo. A lista de convidados foi inflada com nomes que eu mal conhecia, menos políticos, empresários, colegas distantes do meu pai. A festa que eu imaginava ser uma celebração íntima transformou-se em um espetáculo social, quase um desfile público para reforçar o prestígio da nossa família. Com o tempo, comecei a me sentir uma mera peça em um tabuleiro que eles dois movimentavam. E, mesmo assim, calei-me, porque sempre calei. Minha vida inteira foi um ciclo de obediência às vontades da minha mãe, sob a justificativa de que ela sabia o que era melhor para mim. Mas havia algo diferente nesse noivado. Pequenos gestos entre os dois começaram a chamar minha atenção. Um olhar prolongado demais, um toque que parecia desnecessário, conversas que paravam abruptamente quando eu entrava no cômodo. No início, pensei que fosse apenas ciúme da minha parte, ou talvez imaginação, até porque, quem ousaria desconfiar de algo tão impensável? Eu me afogava em dúvidas, tentando convencer a mim mesma de que não havia nada errado. E ainda assim, a cada dia, a sensação de estar sendo enganada crescia como uma sombra ao meu redor. Naquele período, eu ainda não tinha provas, apenas uma inquietação. Mas olhando para trás, percebo as expectativas que minha mãe impôs, o controle absoluto, a cumplicidade silenciosa do meu noivo. Tudo isso já era o prelúdio da traição que me esmagaria. Tudo mudou no dia em que encontrei o diário. Não foi algo planejado, nem uma busca proposital. Foi o acaso, ou talvez destino, que colocou aquele pequeno caderno preto nas minhas mãos. Eu estava no carro da minha mãe, esperando que ela terminasse uma reunião rápida dentro da igreja. Enquanto mexia distraidamente no porta-luvas, à procura de uma caneta, meus dedos tocaram um objeto encapado de couro. Puxei-o curiosa e percebi que era um diário. A princípio, hesitei. Quem abre o diário? Da própria mãe. Mas ao mesmo tempo uma inquietação antiga pulsava dentro de mim. Algo me dizia que ali havia respostas para perguntas que eu não ousava formular. Abri a primeira página. O que li fez meu estômago gelar. Hoje nos encontramos novamente. Ele disse que sente falta da minha voz quando não estamos juntos. Às vezes esqueço que ele também pertence à minha filha. O sangue sumiu do meu rosto. Reli aquelas palavras 1, 2, 3 vezes. Não havia como interpretar de outra forma. Ele era claro demais, meu noivo. Passei as páginas com as mãos trêmulas. Cada uma delas estava repleta de confissões íntimas. Encontros em hotéis discretos, mensagens trocadas tarde da noite, beijos escondidos em cantos da casa, enquanto eu não estava por perto. Havia até descrições de presentes, joias caras, viagens secretas, que jamais haviam sido mencionadas para mim. A cada linha, a náusea crescia. Meu peito ardia como se um ferro em brasa tivesse sido cravado nele. Eu me sentia traída em 2 níveis impossíveis de suportar. Pelo homem que dizia me amar, e pela mulher que deveria ser meu alicerce, minha mãe. Fechei o diário, de repente com medo de vomitar ali mesmo dentro do carro. O som da capa batendo ecoou, como um trovão nos meus ouvidos. Apoiei a testa no volante, tentando respirar, mas o ar parecia ter desaparecido.
As lembranças começaram a se alinhar na minha mente, como peças de um quebra-cabeça perverso. Os olhares que trocavam, os toques acidentais, o entusiasmo exagerado da minha mãe em organizar cada detalhe do casamento. Não era cuidado, era posse. Quando minha mãe voltou, sorridente, ajeitando a bolsa no ombro, eu já havia recolocado o diário exatamente onde estava. Ela entrou no carro, ligou o rádio e começou a falar sobre flores, cores e fornecedores, como se nada no mundo pudesse abalar aquele dia. Eu a olhava de lado, tentando enxergar nela a mãe que sempre admirei, mas só conseguia ver uma estranha. Durante dias, lutei contra a tentação de reler o diário, mas a curiosidade era mais forte do que o medo. Voltei a ele em silêncio, sempre quando tinha chance. Descobri não só o romance, mas também a profundidade do envolvimento. Planos de viagens futuras, discussões sobre dinheiro, até frases em que minha mãe se vangloriava de ter conquistado o que sempre quis. Aquilo não era apenas uma traição, era uma conspiração. As palavras se gravaram na minha mente, me torturando. Ele me disse que, ao meu lado, se sente verdadeiramente vivo. Ela nunca saberá o quanto ele me pertence. Eu sabia. Agora, eu sabia de tudo. E com esse conhecimento, algo em mim mudou para sempre. A filha obediente morreu naquele dia. Em seu lugar, nasceu uma mulher disposta a lutar pela própria dignidade. Mas, antes de agir, eu precisava de provas concretas. O diário era o início, mas eu queria mais. Eu queria destruir aquela mentira, não apenas com palavras, mas com fatos que ninguém pudesse negar. Depois de ler o diário da minha mãe, eu sabia que precisava agir com cautela. A simples acusação poderia ser descartada como um surto emocional, como tantas vezes já tentaram me fazer acreditar. Não, eu precisava de provas sólidas, inquestionáveis e irrefutáveis. Passei noites em claro, revisando cada detalhe que já havia percebido, cada atitude suspeita, cada olhar trocado entre eles. Aos poucos, uma linha de investigação se formava em minha mente. O diário era apenas a ponta do iceberg. Comecei pelos extratos bancários. Minha mãe sempre teve acesso irrestrito às contas da família, e como de costume, não se preocupava em esconder seus rastros. Em poucas horas encontrei movimentações estranhas, pagamentos para hotéis, restaurantes caros e até uma joalheria discreta. Tudo em datas que coincidiram com reuniões em que ela e meu noivo haviam desaparecido misteriosamente. Em seguida, fui atrás das mensagens, e foi aí que recorri a Falan. Falan era mais que uma amiga. Nós nos conhecemos na faculdade, mesmo que a vida tivesse nos afastado por alguns anos, sempre houve entre nós uma ligação de confiança. Ela agora trabalhava como jornalista investigativa, menos especialista em farejar mentiras e expor verdades escondidas. Eu sabia que, se alguém poderia me ajudar a transformar minha dor em justiça, era ela. Quando lhe contei a história, seus olhos se arregalaram, mas ela não duvidou de mim nem por um segundo. Você tem um escândalo familiar maior do que imagina. Menos, disse, cruzando os braços. Mas se quiser que o mundo acredite em você, vai precisar de mais que um diário cheio de confissões. E ela estava certa. Com sua ajuda, conseguimos recuperar conversas arquivadas de aplicativos, fotos enviadas, as escondidas, e até registros de chamadas. Fallon era meticulosa. Ela organizava cada prova em pastas digitais, catalogando tudo com datas e descrições. Aos poucos, um dossiê robusto começou a se formar. Lembro-me de uma noite em especial. Estávamos em um quarto de hotel, cercadas de papéis, laptops abertos, pilhas de notas adesivas coloridas, espalhadas por todos os lados. A luz fraca da luminária iluminava o rosto sério de Falan, enquanto ela digitava com rapidez. Eu, por outro lado, mal conseguia segurar a caneta de tanto nervosismo. Você tem certeza de que quer expor isso no altar? Ela perguntou, sem levantar os olhos da tela. Absoluta. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eles roubaram de mim mais do que um casamento. Roubaram minha confiança, minha dignidade. Sei eu me calar. Continuarei sendo a filha obediente e submissa que eles moldaram. Mas, se falar, finalmente,
Serei dona da minha história. Falan me encarou por um longo instante. Então assentiu. Então vamos dar a eles um espetáculo que nunca esquecerão. Naquele momento, percebi que não estava mais sozinha. Eu tinha provas, tinha estratégia e, acima de tudo, tinha coragem. O altar não seria mais palco para uma união falsa. Seria o tribunal onde eu revelaria a verdade. A noite anterior ao casamento foi a mais longa da minha vida. Enquanto todos na casa celebravam os preparativos finais, eu me trancava no quarto do hotel com Falan, ensaiando meu discurso diante do espelho. Segurava o buquê de ensaio, como se fosse um microfone, e repetia as palavras que mudariam minha história. Cada frase era treinada para ser clara, certeira, impossível de ser contestada. Falan me observava com atenção, corrigindo detalhes, pedindo firmeza no olhar, pausas no momento certo. Você precisa falar com a segurança de quem não teme mais nada menos, disse ela. Eles vão tentar te desmoralizar. Esteja pronta. E eu estava, ou pelo menos tentava acreditar que sim. Naquela mesma noite, meu telefone tocou. Era El, meu noivo. Amor, sei que você anda estranha, menos começou, com aquela voz doce que antes me derretia. Queria que soubesse que te amo, e que amanhã será o dia mais feliz da nossa vida. Fechei os olhos, segurando a respiração para não rir de nervoso. Ele ainda tentava manter a farsa, como se não soubesse que eu já havia descoberto tudo. Estou bem menos. Respondi fria. Antes de desligar minutos depois, outra ligação. Minha mãe, filha, só queria dizer o quanto estou orgulhosa de você. Sua voz vinha carregada de falsa ternura. Tudo está perfeito, exatamente como você merece. Confie em mim, como sempre confiou. As palavras dela me cortaram. Como ela conseguia agir com tanta naturalidade, sabendo do veneno que escondia atrás do sorriso? Quis gritar, quis perguntar: até quando vai me trair? Mas Kayleigh, havia um palco maior me esperando. Mais tarde, meu pai ligou. Diferente dos dois, sua voz vinha embargada, filha. Você parece distante. Está tudo bem? Perguntou. Pensei em contar tudo ali mesmo, mas não era a hora. Então respondi apenas: amanhã, esteja preparado para ouvir a verdade. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Ele não insistiu, apenas disse: estarei lá, ao seu lado. Desliguei com lágrimas nos olhos. Era a primeira vez em muito tempo que senti que talvez ele realmente me apoiaria. Deitei-me na cama, mas o sono não veio. Revivi cada lembrança, cada prova, cada palavra ensaiada. Imaginava a reação dos convidados, os olhares de choque, o silêncio cortante, e no fundo sentia medo, não do confronto, mas do vazio que viria depois. O que restaria de mim quando toda essa mentira desmoronasse? Ao meu lado, Falan cochilava com um laptop aberto, o dossiê pronto, tudo organizado, prints, extratos, cópias digitalizadas do diário, provas incontestáveis. Olhei para o teto escuro e sussurrei para mim mesma: amanhã não serei mais a mesma. E, pela primeira vez, não temi essa mudança. O sol nasceu forte, naquela manhã, como se o céu ignorasse o peso que eu carregava. Do lado de fora do hotel, os carros chegavam um atrás do outro, trazendo convidados ansiosos, vestidos impecáveis, sorrisos preparados para as fotos. Por dentro, meu corpo parecia feito de chumbo. Cada movimento exigia esforço. Cada respiração soava como um lembrete de que eu estava prestes a incendiar meu próprio destino. Coloquei o vestido lentamente, com a ajuda das madrinhas. Elas falavam animadas, comentando sobre maquiagem, música, a entrada triunfal. Eu sorria de leve, fingindo que ouvia, mas por dentro apenas repetia mentalmente: é hoje, é hoje, é hoje. Quando finalmente fiquei sozinha por alguns instantes, encarei meu reflexo no espelho. A imagem que me olhava de volta era de uma noiva perfeita, menos véu e impecável, olhos brilhando, lábios pintados em um tom delicado. Mas havia algo nos meus olhos que maquiagem nenhuma escondia: a decisão firme, quase sombria, de quem não voltaria atrás, no caminho para a igreja. Meu coração batia em um compasso estranho, ora acelerado, ora pesado. Falan estava em outro carro, levando consigo o dossiê de provas.
Trocamos uma mensagem rápida antes de eu descer. Pronta? Ela perguntou. Mais do que nunca, respondi. Ao chegar, fui recebida com aplausos discretos e olhares curiosos. Os convidados se levantaram, admirando o vestido, comentando baixinho. Vi rostos conhecidos e outros completamente estranhos, fruto da lista inflada pela minha mãe. A maioria estava ali não por mim, mas pelo espetáculo social que ela tanto desejava. Antes do entrar, encontrei meu pai. Ele estava no corredor lateral, de terno preto, semblante carregado. Seus olhos marejados denunciaram uma noite mal dormida. Filha, disse ele, a voz falhando. Você tem certeza? Coloquei o diário em suas mãos. Ele abriu, leu algumas linhas e empalideceu. Seus dedos tremiam ao virar as páginas. Os olhos saltavam em incredulidade. Quando terminou, fechou o caderno com força e respirou fundo. Eu deveria ter percebido, murmurou, a voz embargada. Me perdoa por nunca te proteger do egoísmo dela. As lágrimas escorreram discretas pelo meu rosto, mas sorri com amargura. Hoje, pai, não quero mais proteção. Quero apenas a verdade exposta. Ele me encarou longamente. E então, colocou a mão sobre a minha. Então, eu estarei ao seu lado e entramos juntos. A música ecoou pelos vitrais coloridos, enchendo a igreja de solenidade. Os convidados se levantaram, todos os olhares voltados para mim. Meu noivo me esperava no altar, sorriso ensaiado, olhar nervoso. Minha mãe, sentada na primeira fila, irradiava orgulho, como se tivesse arquitetado a cena inteira a menos. E de certo modo, tinha. Cada passo que dei pelo corredor foi um misto de dor e poder. Sabia que em minutos as paredes daquela igreja testemunhariam não uma união, mas um julgamento. Quando cheguei ao altar, meu noivo pegou minha mão. Estava fria, úmida. Ele tentou me prender o olhar, mas desviou rapidamente, como alguém que tem medo do reflexo da própria culpa. O pastor abriu a Bíblia, pronto para começar a cerimônia. A música cessou, o silêncio se instalou. Eu respirei fundo, senti o coração bater como tambores de guerra dentro do peito. O peso do buquê em minhas mãos parecia insuportável. E então percebi. O momento havia chegado. A noiva submissa morreu ali, diante de todos. Estava pronta para falar. O pastor mal havia começado a recitar as primeiras palavras da cerimônia quando senti um nó apertar minha garganta. Minha visão parecia se estreitar, focando apenas no homem ao meu lado e na mulher sentada na primeira fila, menos minha mãe. O ar da igreja estava pesado, quase sufocante. Levantei a mão, interrompendo o pastor. Espere. Minha voz ecoou mais alta do que imaginei. Os convidados se entreolharam. Confusos, o silêncio caiu como um véu. Meu noivo forçou um sorriso constrangido, tentando apertar minha mão. Mas eu a retirei antes de seguirmos. Preciso dizer algo. Continuei, sentindo cada par de olhos cravado em mim. Meu coração parecia explodir dentro do peito, mas não havia volta. Respirei fundo e deixei que as palavras saíssem, claras como lâmina. Este homem. Olhei para o noivo, que empalideceu de imediato. Não é apenas meu noivo, ele também é um amante da minha mãe. Um murmúrio de choque percorreu a igreja. Algumas pessoas cobriram a boca, outras arregalaram os olhos, e houve até quem deixasse escapar um grito abafado. Meu noivo deu um passo à frente, tentando se recompor. Isso é loucura! Exclamou, a voz trêmula. Ela está nervosa. Não sabe o que está dizendo. Minha mãe levantou-se bruscamente o rosto, tomado por uma expressão de fúria e pavor. Chega, pare com esse teatro, ordenou, como se ainda tivesse autoridade sobre mim. Mas eu estava preparada. Tirei da bolsa o diário que Fallon havia me entregue. Ergui o caderno diante de todos. Talvez eu não saiba o que digo, mas estas páginas sabem. Aqui está cada encontro, cada palavra, cada mentira, escrito por você. Mãe, abri em uma das passagens mais comprometedoras e li em voz alta. Hoje ele me prometeu que, mesmo no altar, o coração dele será meu primeiro. Nossa união será secreta, mas eterna. Um silêncio sepulcral tomou conta da igreja. Podia-se ouvir apenas a respiração pesada dos presentes. Meu pai,
sentado no canto, fechou os olhos como se carregasse séculos de dor. Meu noivo tentou se aproximar. Isso é invasão de privacidade. Não tem como provar que é verdade. Não, retruquei. Firme, então explique as mensagens que Falan recuperou do seu celular. Dei um sinal para minha irmã, que se levantou e projetou em um telão improvisado, ao fundo da igreja, imagens das conversas, mensagens explícitas, fotos trocadas em segredo, promessas de encontros durante meus próprios ensaios de casamento. A plateia explodiu em reações. Gemidos de incredulidade. Cochichos indignados. Alguns levantaram-se em protesto. Minha mãe, pálida como nunca, cambaleou e tentou arrancar o celular da mão de Falan, mas os padrinhos a seguraram. Você destruiu a nossa família, gritou ela para mim, os olhos inflamados de ódio. Não, respondi, erguendo o queixo. Quem destruiu nossa família foi a sua ganância, o seu egoísmo. Eu apenas decidi não ser cúmplice. Meu noivo jogou o buquê no chão e gritou: eu nunca quis este casamento. Foi tudo um acordo. Um teatro para status. As palavras dele caíram como facadas, mas, ao invés de me ferirem, confirmaram o que todos precisavam ouvir. O pastor fechou a Bíblia, sem saber como reagir. Alguns convidados começaram a deixar o local escandalizados. Outros permaneceram, como se assistissem a um espetáculo macabro. Minha mãe, em um último surto de desespero, correu até mim e tentou arrancar o diário das minhas mãos. Mas meu pai se levantou, firme, e se colocou entre nós. Basta. Sua voz ecoou pela igreja forte e de CD. Por anos eu fechei os olhos para a frieza e manipulação que você espalhou nesta casa. Mas hoje, hold now Maze. Ela congelou, encarando-o como se tivesse perdido a última carta do baralho. Eu, então, respirei fundo e falei com clareza, para que todos ouvissem. Este casamento acabou. E com ele, também acaba a ilusão que vocês criaram às minhas custas. Soltei o véu, que deslizou pelo chão como um símbolo de libertação. As câmeras dos convidados, antes prontas para registrar beijos e promessas, agora gravavam a queda de uma farsa. Caminhei em direção à porta da igreja, sentindo os olhares pesarem sobre minhas costas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não eram olhares que me envergonhavam, eram testemunhas da minha verdade, antes do ser. Me virei e disse, firme, não precisam acreditar em mim. As provas falam sozinhas. E quem ainda quiser aplaudir essa união, que o faça. Eu escolho a liberdade. Aplausos tímidos começaram a soar, vindos de alguns poucos que tiveram coragem de se posicionar. O resto permaneceu em silêncio, mergulhado no escândalo, do lodo, do fora. O sol ainda brilhava intensamente. O mesmo sol que havia testemunhado meu medo, agora, iluminava minha coragem. Eu não tinha marido, não tinha mãe, mas tinha algo infinitamente mais valioso, a mim mesma. Meses se passaram desde aquele dia na igreja. Às vezes ainda me pego lembrando da expressão nos rostos dos convidados, quando revelei a verdade. O choque, o silêncio, a incredulidade. Foi como arrancar um véu, não apenas do meu rosto, mas de uma vida inteira de mentiras cuidadosamente bordadas por minha mãe. No início, confesso, foi doloroso. Caminhar pelas ruas e sentir os olhares curiosos, ouvir cochichos disfarçados, ler comentários maldosos em redes sociais. Alguns me chamavam de corajosa, outros de ingrata ou louca. A cidade inteira parecia dividida entre aqueles que enxergavam minha atitude como libertação e os que a viam como um escândalo imperdoável. Mas aos poucos, percebi que não precisava da aprovação de ninguém. Pela primeira vez, meu valor não estava no que eu representava para os outros, mas no que eu escolhia ser para mim mesma. Recomecei do zero. Devolvi o vestido de noiva. Vendi os presentes que haviam chegado antes da cerimônia e usei o dinheiro para alugar um pequeno apartamento. Nada luxuoso, mas cheio de luz, com paredes claras e silêncio suficiente para que eu ouvisse meus próprios pensamentos. Falan foi minha maior companhia nesse período. Entre risos, choro e conversas madrugada adentro, fortalecemos um laço que minha mãe jamais conseguiu destruir. Descobrimos que não precisávamos de uma família tradicional
para nos sentirmos completas. Podíamos ser a família uma da outra. Meu pai também se aproximou. Depois do choque inicial, ele finalmente teve coragem de olhar para sua própria vida e admitir quantos anos havia desperdiçado em silêncio. Hoje nossos encontros semanais são simples, um café, um álmoço rápido, mas cheios de significado. Ele não tenta mais ser o herói ausente, tenta ser apenas presente, e isso já basta. Quanto ao meu ex-noivo e à minha mãe, desapareceram juntos. Houve rumores de que tentaram recomeçar em outra cidade, mas a verdade é que não me interessa. Não gasto mais energia tentando entender ou justificar as escolhas deles. Cada um colhe o que planta, e eu plantei a liberdade. Com o tempo voltei a trabalhar. Investi em cursos, explorei talentos que antes estavam adormecidos porque toda a minha energia era consumida pela obrigação de ser a filha perfeita. Descobri que gosto de escrever e, ironicamente, comecei a rascunhar um livro, não sobre o escândalo em si, mas sobre o processo de se libertar de correntes invisíveis. Hoje, ao abrir as janelas do meu apartamento e sentir o vento fresco da manhã, percebo que não carrego mais o peso de provar nada a ninguém. Aprendi que o amor verdadeiro não nasce de contratos sociais, mas da coragem de escolher a si mesmo. Sei que ainda tenho cicatrizes. Elas aparecem em noites de insônia, em lembranças amargas, em pequenas desconfianças que ainda carrego quando penso em confiar novamente em alguém. Mas aprendi também que cicatrizes não são sinais de fraqueza. São provas de que sobrevivi. Às vezes, imagino como teria sido minha vida se eu tivesse seguido adiante com aquele casamento. Vejo uma versão de mim mesma aprisionada, sorrindo para fotos falsas, fingindo felicidade, enquanto por dentro definhava. Essa imagem me dá arrepios e ao mesmo tempo me fortalece, porque sei que tive a coragem de destruir aquela ilusão antes que ela me destruísse. Hoje, se alguém me pergunta quem sou Janal, respondo a filha de fulana, ou a noiva de Cicrano, respondo apenas, sou eu mesma. E isso para mim é mais do que suficiente. No fundo, a igreja lotada não foi apenas o palco de uma revelação. Foi o nascimento de uma nova versão minha. Não da noiva que todos esperavam, mas da mulher que finalmente escolheu viver em verdade. E sinceramente, não há altar mais sagrado do que esse. E você, o que faria se descobrisse que o seu noivo estava traindo com a sua própria mãe? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história de coragem e revelação. Sua interação é o que mantém nosso canal vivo